Olá. Oi, estão me vendo? Sim. Ok. Eu vou. Então, João, gostei da sua atividade, tá bom? Aí você só faz esse adendo para mim, tá certo? Para olhar essa questão salarial, certo? E de resumo, a gente até pode dizer, João, que em países mais desenvolvidos, as condições de trabalho tendem a ser melhores do que em países não desenvolvidos, né? A gente pode chegar a essa conclusão com algumas ressalvas, né? Com algumas ressalvas aí, tá bom? Eu vou compartilhar agora a... Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui, é do... O Laércio tá na aula? Não, né? Não, ele ainda não entrou. Ainda não entrou. Deixa eu ver quem... Manuela ou Pedro. Pedro Borges. Eu vou Também não compartilhar. tá. Mas ele tava, não tava? Ele tava. Tá, Ele tava, assim. tá. Tem a Manuela, deixa eu ver. Ela tava, mas agora não tá. Sim, pois é. Mas ela tá chegando. Eu vou compartilhar dela, porque ela tá chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a dela. Para a gente ir para nossa aula de fato. Tá? Se eu consigo abrir aqui. Certo. Manu? Nem Manu, nem Pedro voltaram ainda, né? Deixa eu... Manu já voltou, mas ela não está me ouvindo ainda. Acho que está lento para ela. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se é do Pedro Borges já. A da Manuela, que já abriu aqui. A Manu fez a dela manualmente, né? Depois ela... Estão conseguindo ver? O pessoal está entrando aqui na sala. Deixa eu admitir logo todo mundo. Pedro Borges, Manuela. Esse aqui é o da Manu. Segundo as informações de Manu, ela comparou o México à Alemanha. Não é isso, Manu? E ela disse que as principais atividades econômicas da Alemanha era também a indústria, tecnologia, finanças, construção civil. Só que aí no México ela mostra serviços, indústria e comércio. Oi? Oi, Manu. A gente está mostrando o seu aqui, o seu trabalho, sua pesquisa, tá bom? Você me ouve? Eu não tô... Ok. Você poderia explicar para a gente como foi que você fez a pesquisa? Travando muito. Tá travando muito, né?
Realmente tá com um travamento aqui. Vocês todos estão com essa sensação de travamento? Sensação não. Pra mim tá quase normal o áudio, não tá travando muito não. Tá, então deve ser... Sim, tá um pouco Mostra o assim meu, travadinho tio. aqui pra mim. Oi, Laila. Mostra o meu. Mostra o meu. O meu ficou bonito. Deixa eu olhar aqui. Você me mandou quando? Não sei, tio, faz muito tempo. Acho que foi semana retrasada. Porque os que eu salvei aqui na minha pasta, eu só salvei 5. Eu não sei. Será que eu não salvei o seu? Foi essa atividade sobre A comparação. Sim. dos dois países, né? Aham. Tá. Você tem ele aí? Não, porque eu fiz no Word no meu computador e eu tô pelo celular. Foi, né? Porque eu Uhum. não salvei aqui. Você mandou depois, foi? Ou mandou não no prazo? Acho que eu mandei no prazo ainda. Porque quando eu entrei, eu só vi esses aqui, o do Pedro, da Manuela. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou verificar. Aí na próxima aula eu mostro, tá bom? Tá bom. Pode ser? Eu vou mostrar na próxima Sim. aula, tá bom? Então, Uhum. assim, para resumir, a Manuela ela fez essa comparação entre, vamos dizer, entre a Alemanha e o México, né? E no final ela concluiu que o desemprego é maior na Alemanha do que no México, tá bom? Eu achei estranho, mas eu preciso saber onde foi que ela pesquisou, tá bom? Que época, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver outros, tá certo, gente? A gente vai verificar outros, vai ficar no nosso primeiro momento, essa verificação, tá bom? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Na verdade, eu não vou interromper, eu vou mudar o compartilhamento aqui com vocês. E a gente vai ver um pouco sobre o processo de independência, tá? Deixa eu ver. Carregou aí para vocês? Carregou pra mim aqui. Tá carregando. Carregou? Vê para mim se ele vai ficar em tela cheia. Pra mim não ficou. Aí, agora ficou. Agora ficou, né? Já foi pra mim. Certo. Então, nossa aula hoje seria isso, as independências na América, a busca por autonomia. Para quem quiser acompanhar no livro, é essa parte pós-atividade, né? Onde a gente estava trabalhando a questão dos trabalhos forçados, né? E logo abaixo tem o desafio, né? Tem a parte do desafio, e aí a gente tem a busca por autonomia, né? Esse é o texto que a gente vai analisar. Já de cara aqui, a gente percebe que o processo vamos dizer assim, de independência, né? Eles vão ocorrer um próximo ao outro, né? Começa em 799, nessa região de cima aqui que vocês imaginam ser os Estados Unidos, né? E aí depois, ó, a gente vai ter o processo aqui de independência do México, dessa região aqui onde tem Venezuela, né? Se eu não me engano, a Colômbia, o Equador, uma coisa assim. Aí aqui embaixo a gente tem a Argentina, o Paraguai, né? Nesse processo de independência, o Chile e depois os outros países, né? No caso do Brasil, a gente percebe que o processo começou aqui por volta de 1822 e durou até 1829, né? Um processo bastante demorado aí, né, no Brasil, tá bom? Processo de independência, certo? Então, na aula anterior, né, que foi a aula que a gente trabalhou sobre esse processo de independência, ou o processo de conquista, nós vimos que a conquista espanhola na América ela foi marcada pela violência física e simbólica. Não é isso que a gente viu? Então, guerras, massacres, imposição de valores estéticos, culturais e religiosos são as marcas desse processo de conquista, né? Foi um dos temas. Então, aqui eu trouxe até essa imagem que nós até trabalhamos
na aula passada, né? Essa imagem vamos dizer assim, do encomendeiro fazendo essa violência física contra um indígena, né? A imposição espanhola também incluía as transformações estruturais na sociedade ameríndia, por meio de mudanças nas relações sociais. Então, a gente viu que há transformações estruturais na sociedade, né, e que essas mudanças elas vêm alterar as relações sociais e as relações de trabalho. E nós vimos também, deixa eu ver se eu consigo aqui. Nós vimos também que a estrutura colonial ela foi organizada, né, em vice-reinados, em capitanias, temos os cabildos coloniais também, e o objetivo era garantir o controle e a soberania daquela região, daquele território colonial, né, isso por parte da metrópole. Tá? E aquela sociedade era uma sociedade organizada a partir da lógica de interesses das camadas privilegiadas, né? São essas algumas das questões que a gente viu, né? Então, a gente vê essa imagem aqui, né, da elite colonial, né? Seja ela de crioulos ou peninsulares, também chamados chapetones, né? Era essa elite que comandava essas relações, era em prol dessa elite que as transformações ocorriam nessa sociedade, tá certo? E, por último, a gente viu que a mita e a encomenda era a forma de trabalho compulsório no qual as populações ameríndias eram submetidas. Isso foi o que a gente viu na aula passada, né? Mas o que vamos estudar hoje? Né? A gente vai estudar o processo de independência e a sua relação com fatores internos e externos. O que eu quero dizer? Que fatores foram preponderantes para o processo de independência? Esses fatores são internos e externos? Há preponderância de algum desses fatores em relação a outros? Né? É o que a gente vai tentar debater hoje. A gente vai ver também a importância dos ideais iluministas, né? Para o questionamento dos laços que prendiam as colônias hispano-americanas à metrópole. Também é um objetivo da nossa aula hoje, ver a importância do iluminismo. Tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Bom, as demandas internas dos colonos, né? Havia essas demandas? Que tipo de demandas eram essas? E qual a relação dessas demandas com as revoltas anticoloniais? A gente vai ver também os interesses ingleses e os interesses liberais em relação à emancipação da América. Tá bom? São alguns dos assuntos que nós vamos trabalhar na nossa aula. E aqui a gente tem essa imagem ela é a representação da reunião de líderes da independência. Né? No meio a gente tem um Simão Bolivar, que vestido de branco, né? Juntamente aqui com vários soldados, mas aqui é uma representação da união de líderes desse processo de independência. Líderes conservadores, liberais, né? Que naquele momento se unem com suas demandas particulares, mas com uma demanda única, que é justamente se desvencilhar das amarras que os prendem à metrópole. Tá bom? O processo de independência no seu contexto macro-histórico. Então, quando a gente vai analisar um processo, a gente tem que ver ele por vários ângulos, né? E um dos ângulos é o macro, é aquela parte que está mais acima, né? Aquilo que é mais visto. São as estruturas maiores, vamos dizer assim. Aí a gente entende o macro. Por exemplo, é um contexto macro quando a gente analisa as tendências econômicas, políticas e culturais de um determinado local. Isso é um olhar macro, né? Quando a gente faz essa associação, por exemplo, entre a exploração do trabalho indígena com a manutenção da lógica monopolista e vamos dizer assim, mercantilista. Né? É um olhar macro. Então, e o que difere o olhar macro do olhar micro? É que o olhar micro ele vai para coisas mais do cotidiano, das relações sociais mais cotidianas, particulares de um determinado local, para depois a gente dar uma visão macro. Para a gente fazer uma associação, é como, por exemplo, uma análise micro, né?
eu olhasse, por exemplo, uma célula daquela sociedade, para depois eu tentar explicar a partir dessa célula o todo dessa sociedade, tá bom? Isso é um olhar micro. O olhar macro, ele busca mais a parte que é exposta, por exemplo, eu olhar o todo e aí a partir do todo eu trabalhar as partes. Seria nesse sentido o olhar macro, tá bom? Então, nessa situação, a gente vai perceber o seguinte, que a presença do iluminismo, ou do pensamento iluminista, ele definiu, no caso, lógico, o pensamento iluminista ele é definidor, né, desse novo mundo. Mas esse pensamento ele fundamentou as sociedades ocidentais, né? Todas as aspirações de progresso, de uma sociedade racional, que eram aspirações iluministas e que foram apropriadas pela burguesia, são questões que vão influenciar o processo de independência na América, né? Então, aqui, ó, eu trouxe não sei se vocês estão conseguindo perceber, né, essa espécie de ciclo, né, que, de certa forma, explica esse contexto macro-histórico, né, onde está inseridos os movimentos de independência. Consegue perceber onde está a influência do iluminismo aí? Laila, você está comigo aqui? Eu tô com fome. Oi, tio. Uma sessão da burguesia? Oi. Exatamente, a ascensão da burguesia, né? A ascensão da burguesia e as revoluções, não é isso? E as revoluções burguesas. É aqui, né? Oi, Laila. Eu estava te chamando, né, para a gente entender esse processo, esse círculo aqui macro-histórico, né, que vai do declínio do antigo regime aos movimentos de independência, né? Então, a gente viu lá, quando trabalhamos sobre iluminismo, que o declínio do antigo regime ele vem justamente, né, no momento de ascensão da burguesia, das revoluções burguesas, pautadas nos fundamentos iluministas, né, da razão, do progresso, né, e que nesse momento há uma crise do mercantilismo e do colonialismo, né? Então é um círculo. O antigo regime, o declínio dele, ele vem tanto de um lado como do outro, né? Percebam que as setas elas são bifurcadas, tá bom? Então, ele é causado pelas revoluções burguesas, também pela crise do próprio mercantilismo, que dava sustentação ao antigo regime. Essas revoluções, por um lado, elas são implementadas, impulsionadas pela ascensão da burguesia, né? E a crise do mercantilismo, ela se dá tanto pelo declínio do poder das monarquias, que representavam o antigo regime, como também pelo fato de haver uma crise do processo colonialista, né? E isso tudo vai gerar aí um movimento de independência da América Espanhola, ou de toda a América nesse sentido. Então, esse trecho aqui de Silva e Silva, no Dicionário de Conceitos Históricos, ela diz o seguinte, ou eles, né? Elas dizem o seguinte: a presença do pensamento iluminista nesses movimentos de definição do mundo contemporâneo fundamentou as sociedades ocidentais nas aspirações e nos projetos da burguesia, que tinha a razão e o progresso como pensamento básico. Para isso, contribuiu também a Revolução Industrial, que teve como lema o progresso. Quer dizer, todo esse processo de declínio do antigo regime, que vai desencadear o movimento de independência, eles são processos controlados, mas não é melhor a palavra controlados, mas são processos no qual a burguesia e o projeto burguês está sendo feito, está sendo realizado. É obra do projeto burguês, né? É obra desses grandes comerciantes, dessa camada social que vivia por meio do comércio, né? Esse declínio do poder das monarquias nesse sentido, né? Principalmente sobre a economia, o poder sobre a economia, né? Então, aí, esses movimentos estarão interligados, tá bom? Umbilicalmente. Então, isso aqui é um contexto macro. A gente pensar como os movimentos de independência estão ligados ao mundo, né? Vamos dizer assim.
Então, está no mesmo contexto do declínio do antigo regime, das revoluções burguesas, da crise do mercantilismo. É aí que se inserem os movimentos de independência. Tá? Deixa eu passar aqui. Projeto iluminista, como eu coloquei bem aqui, tá bom? Quando a gente passa aqui adiante, né, a gente tem que perceber também quais eram as bases do Império Espanhol, onde o Império Espanhol se fundamentava, tá bom? Onde é que ele se baseava. E aí, a gente vai perceber que a base do poder metropolitano, ou seja, da metrópole, estava aqui, né? Na administração colonial, ou seja, nos sujeitos que administravam essa colônia, que geralmente eram os peninsulares, a elite peninsular, os chamados chapetones. A outra base era a elite colonial, formada em sua maioria, pelos crioulos, e a igreja, tá bom? Como é que essa base interagia? Como é que um contribuía para a manutenção do poder do outro e assim manter essa base de controle sobre as colônias? Então, o John Link ele vai nos dar, né, esse esclarecimento na sua obra As Origens da Independência da América Espanhola. Ele vai dizer que a soberania secular era confirmada pela Igreja, cuja missão religiosa se apoiava no poder econômico e jurídico. Ou seja, nessa primeira parte ele está dizendo que a Igreja apoiava, né, esse processo de ocupação e de imposição da cultura espanhola na América, esse processo de imposição, né, do modelo estrutural espanhol, e ao mesmo tempo ela ajudava nessa missão, ela era apoiada, né? A Igreja ela fazia a questão da catequese, né, que é justamente o processo de aculturação dessas populações que estão sob domínio dos espanhóis, tá bom? E vamos dizer assim, a maior parte desse processo, né, ele era realizado pelas elites, né? Principalmente o processo secular de dominação. E a maior parte dessas elites era composta pelos crioulos, os brancos espanhóis nascidos na colônia. Bom, então essa era, de maneira geral, o que a gente pode falar de estrutura basilar, a estrutura que montava ou preparava aí, né, ou dava força, melhor dizendo, para o processo de exploração das colônias na América. Era um ajudando o outro nesse sentido aí, tá bom? Um ajudando o outro. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não, né? Tá conseguindo entender essa parte que eu Não. mostrei? Tô conseguindo ver. Tá? Oi, Tem Raul. uma imagem. Você queria dizer alguma coisa, Raul? Agora apareceu outra imagem. Sim. Deixa eu ver. Tudo bem, Raul. Tudo bem. Então, gente, aqui a gente viu aqui, ó, anteriormente que havia um processo macro, né? Esse processo macro é quando a gente olha essas mudanças a partir das estruturas já constituídas. Mas quando a gente quer olhar uma coisa mais especificamente, a gente tem que focar o olhar em algo muito minúsculo ou que é quase imperceptível, que são as tensões no seio das elites, tá? Sabe essa estrutura que eu acabei de mostrar? Deixa eu ver se eu passo aqui de novo. Essa estrutura aqui, ela vai fragmentar-se, ou seja, ela vai ter algum tipo de fissura. Não é uma fragmentação em si, mas um tipo de fissura, né? Por quê? Porque havia umas tensões internas dentro das elites que dominavam aquela região. Por exemplo, os peninsulares, né, que eram aqueles responsáveis pela administração dos principais cargos políticos que mantinham o sistema colonial espanhol, eles defendiam a manutenção do monopólio comercial, porque isso, de certa forma, atendia os seus interesses. Então, não era interessante para eles a independência ou mesmo
o fim do monopólio comercial. E aí, só para a gente fazer uma rememoração, o monopólio comercial era aquilo, era a ideia de exclusividade de comércio. A metrópole exporta para a colônia apenas as matérias-primas, as matérias que serviam, né, vamos dizer assim, para a produção de produtos mais bem elaborados lá na metrópole, enquanto que a metrópole, né, ela fornecia mão de obra, ferramentas para essa colônia, uma relação desigual, porque o que a metrópole fornecia era muito mais caro, né, para se comprar do que o que a colônia fornecia. Então, havia aí já esse problema, né? Os peninsulares queriam a manutenção dessa lógica. Já os crioulos, não. Por quê? Porque os crioulos, eles não tinham acesso, embora eles fossem elite, eles não tinham acesso a esses cargos de poder. Então, eles não participavam aí dessas riquezas que os cargos proporcionavam. Isso não significa que eles não fossem ricos ou que eles não tivessem muito dinheiro, mas eles não tinham poder político, tá? Sim, quando acabar, se a gente não tiver terminado, a gente volta para finalizar, viu, Raul? Então, isso é uma questão que vai acontecer, tá bom? Então, essa tensão aí, ela é uma tensão micro, ou seja, é um problema que está acontecendo lá no seio das elites, quase imperceptível muitas vezes, e que vai ser responsável por esse movimento de tensão, esse movimento de emancipação, né? Então, os crioulos, eles vão aderir ao pensamento liberal e vão posicionar-se contra o domínio dos chapetones no território colonial. Lembrem, chapetones é o mesmo que peninsulares, tá bom? São dois nomes para uma mesma camada social. Então, a gente vê aqui que havia essas tensões internas que vão levar, né, a os movimentos de contestação. Então, como é que era essa estrutura social? A gente viu que era uma estrutura social desigual, né, pautada nos privilégios das classes dominantes, ou das camadas, melhor dizendo, das camadas dominantes, que eram os chapetones e os crioulos, né, e, ao mesmo tempo, pautada na discriminação das populações indígenas, de mestiços, né, dos escravos africanos, dos sujeitos africanos escravizados. Toda essa situação de privilégio e discriminação vai levar ao surgimento de revoltas, né? E essas revoltas, ao mesmo tempo, elas eram reprimidas pela estrutura colonial, né? E era uma repressão brutal. Por exemplo, no livro de vocês, lá na página 210, a gente tem um movimento, que é o movimento contestatório de um sujeito chamado Tupac Amaru II. Esse movimento era um movimento de contestação. O que acontece? O movimento ele é reprimido brutalmente e vamos dizer assim, o Tupac, né, ele foi assassinado e o corpo dele foi esquartejado. Lembram da lógica do esquartejamento, né? A ideia de você destruir de você esquartejar e dividir as partes das pessoas na cidade para que aquilo servisse como exemplo, para que as pessoas não fossem mais, não se atrevessem eles cortavam as pessoas em vários pedaços e mostrava assim, ó, olha aqui o que vai acontecer se você não fizer isso. Exatamente, João. Exatamente assim, né? Era uma lógica pedagógica, né? Sabe, às vezes quando os pais, tem alguns pais, né? Não são todos, mas alguns pais que gostam de pregar lições nos filhos, né? Então, eles fazem certa coisa para mostrar, tá vendo? Isso aqui é para você não fazer mais, né? É essa lição pedagógica aí, tá certo? A lição pedagógica que se passava com esses brutais, vamos dizer assim, assassinatos, né? Tá bom? Então, essa lógica é uma lógica interna que acontecia, né, dentro da sociedade ameríndia. Tá? Então, no final do período colonial, o monopólio sobre os artigos de primeira necessidade, como sal, pimenta, pólvora e fumo,
tornaram-se extremamente impopulares. E isso foi a causa de diversos motins, como a revolta de Tupac, né? E as primeiras escaramuças que desembocaram na independência, tá? Então, esse aqui é o Tupac, né? E uma das, vamos dizer assim, dos movimentos contestatórios é por conta, né, vamos dizer assim, do controle sobre os artigos de primeira necessidade, porque esses artigos de primeira necessidade, eles eram vendidos pela metrópole para a colônia e vendidos a preços caríssimos. Então, por exemplo, imagine vocês, um indígena trabalhando, ganhando uma miséria, né? Como é que ele ia comprar esses produtos? Ele não tinha como comprar. Então, havia a fome, né? Havia a falta de recursos, e isso ia levando ao descontentamento dessa população. Bom, o Raul está contando uma história aqui que tem a ver com o nosso assunto. Né? Ele está dizendo assim: tio, uma vez eu vim para casa no carro de um amigo e meu pai, e ele me bateu quando ele chegou. E ele disse para eu não fazer mais. E eu fui e fiz de novo. Ai, meu Deus. Raul, é nesse sentido, né? Essa ideia do pedagógico. Então, o que acontece, Raul? Se isso, né? Se a repressão, e a gente pode tirar uma lição daí, dessa tua história, tanto para o nosso assunto como para a nossa vida, né? Se a repressão por meio de castigos físicos servisse como lição para nós, não haveria a repetição novamente desses atos, não é? Assim como o Raul repetiu o ato de fazer aquilo que o pai dele tinha proibido, os indígenas, né, e as populações reprimidas também não se deixaram abater. Elas continuaram seu movimento de revolta até isso desencadear na emancipação. Tá? Manu diz o seguinte: se eu sair alguma hora é por causa da minha internet. Né? Essa questão a gente já falou anteriormente. Mas não foi porque eu quis, eu já tinha esquecido. Né? Sim, Raul, eu compreendo. Mas a tua história ela dá muito bem para a gente pensar o seguinte: será que castigos físicos, a repressão, a violência física, ela ensina alguma coisa? Bom, não, tanto no caso de Raul como no caso aqui dos indígenas, não. Porque as repressões, mesmo elas acontecendo, as pessoas continuaram se revoltando. Né? Os indígenas, os mestiços, todas aquelas cadeias de pessoas que estavam na base, né, elas continuaram se revoltando por conta desses privilégios das classes abastardas aí, tá bom? Então, não, gente, esses castigos, no nosso caso, não adianta nada, e a repressão à violência física, embora ela possa inibir alguém a fazer qualquer coisa, mas em sua maioria as pessoas continuam lutando, mesmo com essa repressão, por melhores condições de vida, né? Essa é a nossa luta, assim. Mesmo apanhando, a gente busca melhores condições de vida, tá bom? Além desses fatores internos, ainda temos também os fatores externos, né? Fatores que estão ligados, por exemplo, a países que tinham interesses, né? No caso, a Inglaterra, por exemplo, né? A Inglaterra ela está no período de Revolução Industrial. Então, o que ela quer? Ao mesmo tempo que ela quer, né, quer conquistar mercados consumidores, e para isso ela precisa de um livre mercado, ela também tem interesse de vender esses produtos para as colônias e também tem interesse que essas colônias sejam emancipadas, né? Pelo menos nesse caso aqui, tá bom? Da Espanha, porque se a gente for olhar no caso das próprias colônias da Inglaterra, ela não tinha o desejo na época de fazer com que essas colônias fossem independentes, né? Para você ver aí a contradição. Mas qual era o interesse dos ingleses? Era justamente ter acesso ao mercado consumidor daquela região, ter acesso às matérias-primas que aquela região produzia e poder comercializar livremente com a região das colônias. Como a Espanha tinha um monopólio comercial sobre aquelas colônias, isso impedia com que os produtos ingleses chegassem ali, tá bom? Então não era interessante para a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra vai apoiar os movimentos de independência que nós iremos ver com maior detalhes na próxima aula, tá bom?
Outros fatores que vão influenciar também nesse processo é a ideologia liberal. Tá? O liberalismo, enquanto, vamos dizer assim, enquanto teoria política, enquanto também concepção, né, de mundo, ele era adepto das repúblicas, né? Ou seja, as repúblicas eram consideradas formas de governo mais racionais, porque elas eram controladas, vamos dizer assim, elas eram limitadas por uma carta constitucional, né? Por representantes do povo, das classes dominantes, que sejam mais de representantes políticos. As coisas eram feitas a partir do diálogo, né? Se diz isso, pelo diálogo e pelas discussões. Então, havia o desejo do liberalismo do rompimento com as estruturas monárquicas. Né? Então, o liberalismo vai estar ali todo o tempo lutando contra essas estruturas. Né? E é um contexto ali que, ao mesmo tempo, a gente tem uma crise, depois a gente tem uma manutenção dessas vamos dizer assim, dessas estruturas monárquicas, principalmente na Europa. Mas isso a gente vê na próxima aula. Tá? E qual era o objetivo do liberalismo? Era trazer liberdade política. Havia também a busca da burguesia por estar no poder, porque nas repúblicas a burguesia era representada, né? Enquanto que numa estrutura de monárquica de poder, ela não tinha voz política. Tá? Então, o liberalismo ele vai lutar pelo fim das monarquias, certo? Então, esse é vamos dizer assim, fatores externos que explicam, né, como é que se deu esse processo de emancipação vamos dizer assim, dessas colônias, né, aí na América Espanhola, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não, né? Eu vou sair daqui do compartilhamento de tela. Tá? Deu para compreender, gente, esse processo? Sim. Aí fica aquela pergunta, o que mais preponderou aí? São os aspectos macros ou são os aspectos micros? O que vocês acham? O nosso comentarista Henrico, que está conosco aqui na aula de hoje, muito importante. Oi? A moto aí. É um problema aqui na minha rua, né? Tem uns sujeitos agora que passam aqui achando que eles são donos da rua, sabe? Então, é complicado, é sempre complicado. Gente, olha só. A gente volta já já, só para fazer as considerações finais, tá bom? Da nossa aula, certo? Eu vou encerrar e a gente volta. Eu quero que todo mundo volte, o pessoal que está na aula, para mim ver quem está, quem não está. A gente faz considerações finais e encerra, tudo bem? Eu vou encerrar aqui e a gente volta novamente.